Vamos agora resolver alguns exercícios de aprendizagem da nossa apostila. Nesta primeira questão, ele está perguntando quantos átomos de ferro você tem, ou seja, ele quer saber o número de átomos presentes em uma amostra de 4 mols desse elemento. Então ele tem 4 mols, então ele te deu a quantidade de mols, 4 mols de ferro. Quantos átomos tem? Então, o que você tem que aprender é a pensar nessas grandezas químicas e saber fazer as relações. Olha só, eu não sei, se você não aprendeu que um mol de qualquer coisa tem sempre a mesma quantidade, então olha só, um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, não é isso? Um mol de ferro, eu estou trabalhando aqui com ferro, né? Um mol de ferro tem essa quantidade. Então é por aqui que você vai ter que sair. Um mol é esta quantidade, um mol. Cara, aí você tem 4 mols. Você não tem só um, você tem 4. Então você joga aqui, ó, 4 mols. Como sempre, unidade embaixo de unidade, 4 mols. E aqui você bota o X, que é a quantidade de átomos que você vai descobrir. X, quantidade de átomos. Então, a relação numérica é esta. É isso que você tem que aprender a fazer, a armar. Acabou a química aqui. A partir desse momento é desenvolvimento matemático. Então, esse X é a quantidade de átomos de ferro que você tem em 4 mols. Tá? Resolvendo, X vai ser... Você sabe como resolve uma regra de 3, eu já expliquei várias vezes para vocês. Então fica 1 vezes x, olha, 1 vezes x, fica x mesmo, sem problema. 4 vezes isso, então fica 4 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Pronto. Tá? Então x vai ser, fazendo esta conta, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24 vezes 10 elevado a 23 átomos. Pronto, olha só. É esta a quantidade que você tem de átomos de ferro, tá? Ok? Porém, é importante que numa questão de processo seletivo, vestibular, Enem, em geral, as respostas elas são dadas em notação científica. Sempre que você tem potência envolvida, aqui você tem uma potência, é dada em notação científica. Então, a resposta não estaria assim na alternativa, tá bom? Então, é importante que você saiba fazer essa relação matemática de transformar em notação científica. Como é que eu transformo para a notação científica? Eu passo a vírgula daqui do final para cá. Por quê? Porque tem que ficar apenas, tá, a casa das unidades aqui na frente da vírgula. Somente isso. A casa aqui está a dezena. Não pode, tem que ser unidade, tá? Tem que ser um número na frente da vírgula, esse número não pode ser 0, isso é importante. Não pode ser 0,1, 0,2, não. Tem que ser uma unidade aqui na frente, tá? Então eu vou passar a vírgula para cá para ponta, olha só. Uma casa, então vai ficar 2,4. Então a resposta provavelmente estaria desta maneira, 2,4. Só que quando eu mexi na vírgula, eu vou alterar a potência aqui, tá bom? Na realidade eu estou mexendo na vírgula por causa da potência. Então, como eu andei para a esquerda novamente, tá? Eu andei aqui para a esquerda, eu vou colocar mais 1 aqui na potência. Este é um macete matemático que a gente aprende, tá? Então, andou para a esquerda, mais 1. Então, vai ficar 23 mais 1, 24 átomos, tá? Ó, ficaria assim. Então, esta seria a resposta que provavelmente estaria numa questão de marcar, ok? Então, essa é a nossa primeira questão. Nessa outra questão de aprendizagem da nossa apostila, ele já quer saber o número de mols. Ele está perguntando para você, tá? Quantos mols existem em uma quantidade de 1,2 vezes 10 elevado a 25 átomos de um elemento X. Então ele te deu a quantidade de átomos, ele tem isto aqui de átomos. Ele quer que você determine quantos mols eu tenho nesta quantidade, tá bom? Isso aqui é o contrário da questão passada, anterior. Na questão anterior eu tinha o número de mols e queria saber o número de átomos. Agora
tá certo? Eu tenho o número de átomos e quero saber o número de mols. Então vamos resolver, tá bom? Como? Por onde você vai resolver? Pelaquela relação numérica, número de átomos. Você não sabe que um mol tem quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá bom? Então veja, esta relação, tá? Que você tem que já tem em mente. Muitas vezes ele te dá o valor da constante de Avogadro, algumas vezes, outras não, tá bom? Importante você ter essa relação. Então, um mol tem essa quantidade de átomos, sempre. Isto aqui é invariável. Um mol é aquela quantidade. O que muda é que nem sempre é átomos. Isto que muda. Mas um mol se refere àquela quantidade. Agora que você já sabe que o mol é esta quantidade de átomos, você tem a quantidade de átomos, ele quer saber o número de mols. Então você joga, mas sempre tomando cuidado, não vai colocar o negócio no lugar errado, senão vai dar ruim para você. Não pode colocar o negócio no lugar errado. Olha só. Esta aqui é a quantidade de átomos. Então você joga bem aqui a quantidade de átomos. 1,2 vezes 10 elevado a 25 átomos, tá bom? Esta é a quantidade que você tem de átomos. E aqui ele quer saber o número de mols. Aqui é justamente mol. Ó. Então você bota o X aqui. Pronto. Está resolvido. A partir desse momento não tem mais química. Desenvolvimento matemático. Tá certo? Então vamos resolver. X vai ser igual. Bem, quem está ligado com X é esse número aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu vou colocar ele embaixo logo, né? Um macete que a gente vai aprender tanto fazer isso, já vai fazendo logo isso direto. 6 vezes 10 elevado a 23. Tá? Colocando embaixo porque está ligado no X. Vai ficar multiplicando, né? Multiplicação, passa para lá dividindo. Isso. E isso aqui vai ficar em cima. 1 vezes isso. Como aqui é 1, pode colocar logo direto isso aqui. 1,2 vezes 10 elevado a 25. Pronto. Tá? Aqui é matemática. Não pode... Cara, quase 70% dos erros nesse tipo de questão de vestibular, de Enem, questões que envolvam essa parte da matéria, é matemática. A maioria dos erros absolutos é matemática. Tá? 30% são erros da parte de química. A pessoa não sabe montar, não sabe fazer, mas geralmente ela monta correto, mas ela não consegue chegar na resposta correta devido à matemática. Então, muito importante isso. Então, olha só. Então, você vai ter aqui agora a matemática, né? Potência. Potência, às vezes, você se enrola. Então, qual vai ser a resposta? Quantos mols eu vou ter? Então, olha só. Aqui, eu posso fazer uma jogada matemática aqui, bacana, para facilitar. Lembra que você tem um tempo lá, não pode perder muito tempo em conta. Então, olha só. Eu posso, já que isso aqui é uma potência, eu posso mexer com essa vírgula à vontade. Isso aqui é uma potência, ó. Posso mexer com essa vírgula. Eu vou passar essa vírgula para lá, ó. Vou andar para a direita aqui, ó. Uma vez. Aí vai ficar 12 vezes 10. Como eu andei a vírgula para a direita, olha, para a direita, eu vou botar menos 1 aqui, negativo, menos 1. 25 menos 1 dá 24. Olha só. Então ficou assim, ó. 6 vezes 10 dá 23. E aí fica melhor de eu cortar aqui, ó. Pronto. Ok? 12 com 6. 12 com 6 dá 2. Ok? Ó, 12 com 6. Não era 12, era 1,2. Então eu corto, aí fica 2 vezes, e aqui eu posso fazer 10 a 24 com 10 a 23. Você subtrai os expoentes, 24 menos 23. 24 menos 23 dá somente 10. 2 vezes 10, 20 mols. É essa a quantidade, olha só. Eu tenho aqui nessa quantidade de átomos, eu tenho 20 mols. A 20. Não é só 1, não. 1 mol é essa quantidade. Nessa quantidade eu tenho 20 mols. Tá bom? Nessa questão, tá? Ele está perguntando o número de átomos de hidrogênio. Número de átomos de hidrogênio, tá? Presentes em 3 mols desta substância. Essa questão, ela requer um cuidado. Primeira coisa, é porque você tem 3 mols não de átomos, você tem 3 mols de uma substância, de uma molécula. Então, toda vez que você tiver isso,
Tenha um pouco mais de atenção, tá? São 3 mols dessa substância. Não são 3 mols de um elemento, de um átomo, entendeu? Então esse que é o detalhe. São 3 mols dessa substância. E qual é o número de átomos de hidrogênio? Então ele quer saber isso. Qual o número de átomos de hidrogênio? Bom, como é que você vai fazer? A relação numérica, aquela do mol. São 3 mols. Então o que acontece? Um mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Presta atenção, olha só. Por que moléculas? Porque você tem, tá, uma molécula aqui. Você está usando a substância, é uma molécula. Então você tem 1 mol, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá bom? Então isso é importante. Ó. 1 mol tem isso de molécula. Como você tem 3 mols, então 3 mols vai ser... 3 mols vai ser X. Então você está encontrando aqui o X. Só tome cuidado aqui. Você está encontrando o número de moléculas, tá bom? Que é esse X. Número de moléculas desta substância, olha só. Por quê? Porque você está trabalhando com essa substância, é o que você está usando. Você está usando essa substância, ácido fosfórico. Você tem 3 mols de ácido fosfórico. Então, 1 mol é esta quantidade de moléculas e 3 mols vai ser X moléculas. Então, você vai achar o X. X vai ser, né, 1 vezes X, olha, 1 vezes X. Então, se é 1 vezes X, já fica X direto, né? Aqui, 3 vezes isso, olha só, 3 vezes isso, tá bom? 1 vezes x dá x e 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Então, você tem esta quantidade, tá? Resolvendo isso, você vai ter 3 vezes 6, né? Só isso, 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23, não muda aqui. Então, este é o número de moléculas, tá? Aí você pode transformar para notação científica. Só tem um detalhe, essa não é a pergunta que ele te fez, tá bom? Não é. Isto aqui é o número de moléculas dessa substância, já que é ela que você está trabalhando. 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Qual é a pergunta dele? O número de átomos. Então ele quer saber quantos átomos tem. Então, professor, se não é, como é que eu vou chegar lá no quantos átomos? Simples. Esta molécula não tem hidrogênio? A pergunta dele é o hidrogênio. Está aqui, ó. Tem. E quantos hidrogênios ela tem? Se ela tivesse só um, a resposta já seria esse. Porque esse não é o número de moléculas. A molécula só tem um, então daria essa mesma resposta. Só que nesse caso são quantos hidrogênios? 3. Olha só. 3. Cada molécula tem 3. Então, cada molécula. Isto aqui é o número de moléculas. Você tem tudo isso de molécula. Tudo isso aqui. 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Como cada molécula tem 3 hidrogênios, então basta você pegar este valor aqui e multiplicar por 3. Entendeu? Porque são 3 hidrogênios. Olha. É isso que você deve fazer. Tá? Se fosse fósforo, era essa a resposta, porque é só um. Se fosse oxigênio, são 4. Então, teria que multiplicar por 4, entendeu? Então, depende do número de átomo, depende do átomo que ele está te perguntando. Nesse caso, é hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio, já que isso é uma substância, é uma união de átomos, você tem que fazer esse detalhe aqui. Então, fazendo isso, qual vai dar a resposta? 3 vezes isso. Tá? Só multiplicar aqui, ó. 3 vezes 18 dá 54 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Olha só como mudou agora. Agora aqui é átomos de hidrogênio, não é mais moléculas. Porque você multiplicou pelo número de átomos. Então você não tem mais o número de moléculas, você tem o número de átomos de hidrogênio. Esse que é um pequeno detalhe, tá bom? Na realidade a questão ela pode ser feita direta logo, direta, sem precisar fazer esses 3 aqui. Se você colocasse bem aqui na frente o 3 logo. Ou seja, você não estaria usando o número de moléculas, estaria usando o número de átomos de hidrogênio, botando o 3 bem aqui, ó, vezes 3, que logo no início. Aí você teria como... isso aqui não seria molécula, seria um átomo de hidrogênio, já teria a resposta direto, tá? Isso aí é uma questão de cada um, são maneiras de fazer. Aí eu prefiro fazer assim, tá certo?
Eu preferi explicar assim porque eu acho que dá melhor para você entender, né? Então, essa multiplicação aqui pelo 3, aí você tem 54 vezes 10 dá 23 átomos de hidrogênio, é essa a resposta. Só que eu já falei para vocês que não vai estar essa resposta numa prova demarcar, né? Numa prova objetiva, não vai ter. Geralmente é colocado em notação científica. Então, o que eu faço? Vou pegar a vírgula daqui no final, ó, andar para cá para frente, ó. Uma vez eu estou andando para a esquerda, então vai ficar 5,4 vezes 10, andei uma vez, tá? Para a esquerda aqui é mais um aqui, ó. Então vai ficar 24, tá? Átomos de hidrogênio. É essa a resposta aqui que vai estar numa questão de marcar, tá bom? Ok? Notação científica, tá certo? Bem, vamos resolver mais essa questão de aprendizagem. Nessa questão, ele pergunta para você, tá? Qual a massa que existe em 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas de água? Então, ele tem essa quantidade de moléculas de água. Ele quer saber qual é a massa desta quantidade, tá bom? Então, bem, como é que eu vou fazer? A saída, como eu já falei para vocês várias vezes, é aquela relação numérica, né, do mol, cara. Um mol, você sabe qual é a quantidade. Um mol, ele tem uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, que neste caso, você está trabalhando com moléculas, tá? Um mol tem essa quantidade. Então, eu tenho o número de moléculas. Ótimo, bacana, tá aqui, né? O número de moléculas que ele tem é esse. O problema é, tá? A questão é que, nesse caso, ele quer a massa. Ele não quer o mol, ele quer a massa. Então, o que que a gente faz? A gente transforma este mol em massa. Porque você sabe transformar já. Você sabe achar a massa molar. Olha só. A molécula de água não é H2O? Nesse caso, tem que saber a fórmula, né? A água é H2O. Então, isso aqui você tem duas vezes, tá? O hidrogênio, que é 1, e uma vez o oxigênio, tá? Que é 16. Tá? Ok, aqui dá 2, tá? 2 vezes 1 dá 2. Aí você soma tudo, você tem 18U, a massa de uma molécula de água. Mas, pelo que nós já aprendemos em aulas anteriores, 18U, que é a massa de uma molécula de água, você vai ter a massa molar de 18 gramas por mol. Olha só, esta é a massa molar, a massa de um mol. Então, você substitui, ao invés de você usar aqui, olha só, o mol, você pode trocar isso pela massa, porque equivale uma ao outra. 18 gramas é a massa de um mol. Então, você coloca aqui 18 gramas. Então, olha só. Então, você cai nesta relação numérica. 18 gramas, eu só posso colocar isso porque eu tenho certeza que 18 gramas é um mol. Então, posso fazer isso. 18 gramas tem essa quantidade de moléculas. Notem que a quantidade de moléculas que tem aqui é a quantidade de um mol. Agora que eu tenho essa relação numérica, 18 gramas tem isso de molécula, eu posso achar a massa que ele está me perguntando. Então, eu coloco aqui o M. Por que o M aqui? Porque ele quer que eu ache a massa. Então, a massa de quantas moléculas? É disso aqui? Não é. Ele quer que eu ache a massa disso aqui de moléculas, ó, desta quantidade. Então, você bota aqui essa quantidade. 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Entendeu? Pronto, olha só. Está armado. Terminou. Tá? Então, o raciocínio químico seria este. O resto é matemática, tá? Então, achando o valor de M. M vai ser igual, olha só. M vai ser igual, o M fica multiplicado por esse número aqui, ó. O M vezes esse. Então, eu vou botar ele embaixo logo. 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? E aqui em cima fica isso vezes isso aqui, ó. Então, fica 18 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 22. Pronto. Agora desenvolve, né, a matemática sem errar. Bem, o que é que eu posso fazer aqui? Ó?
É sempre importante para você poupar tempo e evitar fazer conta desnecessária, dar uma olhada na numeração, nos números. Na maioria das vezes são múltiplos, você pode simplificar ou cortar. Olha aqui, 18 e 6. Tá? 18 é 3 vezes o 6. 18 é 3 vezes o 6. Então aqui tem 18, aqui tem 6. Então eu corto 6 com 18, sobra 3, né? Por que sobra 3? Porque 18 é 3 vezes o 6. Então você corta 6 com 6, sobra 3, tá bom? Então agora vai ficar 3 vezes 1 sobre 2. E aqui, olha só, você tem, tá? 10 a 22 e 10 a 23, tá? Então, como embaixo você tem um 10 a mais, vai sobrar 10 embaixo. Entendeu? Que vai sobrar 10 embaixo. Por quê? Porque aqui é 10 elevado a 23 e aqui é 10 a 22. Então, você faz isso aqui, ó. Sobra um 10 aqui embaixo, tá? Então, fica assim. 3 vezes 1,2 dividido por 10. Isso vai dar 3,6 dividido por 10. Agora você divide isso aqui por 10, dá 0,36 gramas. É essa a quantidade de água que você tem, tá bom? 0,36 gramas de água nesta quantidade de molécula, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro para vocês.